Vamos começar a nossa live, lembrando que aqui é o De Casa com Lance, nosso projeto de lives aqui no Instagram do Lance, em formato de home office durante toda essa pandemia. Hoje o nosso convidado é o querido Carter Batista, dono do perfil Esse Dia Foi Louco. Carter, eu queria que você se apresentasse para o nosso público. Eu acredito que não seja necessário, mas é o nosso padrãozinho aqui, então vamos seguir as regras. Não, claro, sempre é necessário. Meu nome é Carter Batista, né? Eu sou advogado aqui de Brasília. E assim, há mais ou menos 6 anos aí, 5 anos e pouquinho, a gente tem falado sobre o futebol, né? Principalmente aqui no Instagram, no perfil Esse Dia Foi Louco, e tem uma legião de clubistas aí que diariamente a gente compartilha aí questões sobre o futebol, sobre literatura, sobre história. Esse Dia Foi Louco é um perfil que a gente congrega, assim, vários dos meus gostos particulares, né? Que por acaso as pessoas também gostam das mesmas coisas, a gente acaba tendo, principalmente o clubismo, né? Eu acho que o clubismo é a principal vertente do Esse Dia Foi Louco. E eu queria, antes de você continuar, né, falar que é um prazer estar participando dessa live no Lance, cara, porque eu me lembro muito bem quando eu era criança, assim, e eu vou falar ali nos anos 90, ali no início dos anos 90, final dos anos 80, né, já existia o jornal, o Diário Lance, impresso, né, naquela época não tinha internet, e justamente por não existir internet, né, a gente precisava comprar o jornal, todo dia você ia lá para ler as notícias, principalmente na pré-temporada, assim, que você estava doido para saber quem que ia pro seu time, quem que seria contratado, né, e lá onde eu morava, que aqui em Brasília, lá no Núcleo Bandeirante, né, tinha só uma banca lá que vendia o Lance e vendia também o Jornal dos Esportes. Era aquele rosinha, né, que era maravilhoso. E aí todo dia de manhã, eu e meu amigo Chicão, cara, o Chicão estiver ouvindo a live aí, um abraço pro Chicão, a gente ia andando, assim, cerca de 5 quilômetros para comprar o jornal, comprava o Lance, comprava o Jornal dos Esportes. O Lance, ele tinha uma preferência, assim, porque pela cor, né? O Jornal dos Esportes era aquele jornal cor-de-rosa e por dentro era todo preto e branco. Mas o Lance já chegou colorido, com uma outra dinâmica ali, né? Essa era uma época muito legal, que eu tenho saudade, a gente já ia batendo bola às vezes, comprava o jornal, voltava. No outro dia tinha que voltar lá para comprar de novo, porque de um dia para o outro as notícias mudavam. Não é igual hoje em dia que a molecada sabe aí, em tempo real, quem que vai ser contratado, né, Matheus? Não, com certeza. Eu, como repórter do Lance, agradeço o seu depoimento. Me identifico muito, porque eu hoje trabalho no Lance, mas a minha história basicamente é a sua, porque eu tinha o costume de comprar o Lance todo santo dia com meu avô e trabalhar no Lance e viver essa história toda, que é uma das maiores referências esportivas, né, na mídia esportiva da história desse país, é surreal. É uma coisa muito diferente mesmo. Bom, tocando nossa live aqui, cara, eu queria te fazer uma pergunta. Por que você gosta tanto de atiçar os torcedores com essa questão do clubismo? Os caras te amam. É uma relação de amor e ódio. Porque todo mundo que te ama é o rival do clube que você zoa. Sim, sim. E as pessoas que te odeiam justamente são os torcedores dos clubes que são zoados. Como é que é essa relação do clubismo? Você fala que o clubismo tem uma frase sua, até que é o seu tweet mais famoso, que estudem, porque uma das coisas mais importantes na vida é o conhecimento e o clubismo, coisa que ninguém pode tirar do homem. Qual é essa relação do... Cara, eu sempre achei que o futebol... Essa vertente, né? Eu sempre achei que o futebol, é uma opinião minha, né, uma das partes mais deliciosas do futebol é exatamente a provocação, né? É exatamente, você torce para um time porque você quer, na verdade, ver o seu amiguinho que torce para outro time se dando mal e você podendo jogar isso na cara dele, né, cara? Então, eu acho que isso é uma coisa deliciosa no futebol. É uma prática, assim, totalmente saudável, totalmente salutar. E a tiração de onda, a zoação, a zoeira, né, como ficou popularmente conhecido na internet. Então, essas são manifestações puras do clubismo, né? E o clubismo, cara, outro dia eu escrevi um texto aí que eu falei que o clubismo era igual um amor de mãe, ele é incondicional,
A mãe que quer defender o filho, né? Se ela precisar inventar um mundial, ela inventa. Se ela precisar inventar 3 mundiais, como o Botafogo inventou recentemente, ela vai inventar, porque ela só quer ver o bem do filho dela, né, cara? Então, eu acho que foi isso, a forma que eu encontrei, assim, de conversar com a rapaziada. No início, se você for ver o histórico desse Dia Foi Louco, né? Eu fazia questão de escrever, assim, sem clubismo, nas postagens. Por quê? Porque para a pessoa falar, olha, eu estou zoando o Flamengo hoje, mas é sem clubismo. Significa que amanhã eu vou zoar o Vasco, vou zoar o Fluminense, o Botafogo, o São Paulo e assim por diante, né? As doses vão ser administradas de forma homogênea. É claro, Matheus, que a isenção, a total isenção do clubismo, ela é uma utopia, né? Você não consegue ser isento do clubismo. Todo mundo tem time, tenho certeza que você, o repórter esportivo, aí você torce para alguém. Eu tenho meu time e eu sempre, a partir do Esse Dia Foi Louco, eu comecei a utilizar a frustração com o meu time como combustível para zoar o meu time, né? Então é a terapia. Quando o meu time vai perder, eu vou zoar meu time também. E às vezes o torcedor do meu time não entende isso. Então, nesse início, eu falava que eu era sem clubismo. A partir de um certo momento, né, que a coisa se estabilizou, vamos dizer assim, que eu me tornei aí uma figura conhecida, reconhecida, eu deixei de lado esse sem clubismo e declarei o clubismo, né? Mas o clubismo, como ele é administrado aí em doses homogêneas, Matheus, ele se anula também, entendeu? O que não pode ter, de fato, e aí eu concordaria com os clubistas, é uma coisa direcionada a um segmento específico, né? E eu sou um cara que valoriza o futebol, acima de tudo, o futebol nacional. Então, eu deixo para depositar assim, o meu clubismo mais agressivo, né, nos jogadores e nos clubes internacionais. E muita gente não sabe, mas você não é jornalista, você não é comediante, você não tem relação nenhuma com o meio esportivo. Porque, na verdade, você é advogado. Sim, Como é sim. que viu essa ideia de abrir Esse Dia Foi Louco? E como é que foi essa trajetória? Porque são campos totalmente diferentes. Sim. Na verdade, assim, eu tenho uma relação com o esporte, sempre tive, né? Eu fui atleta até metade da faculdade ali, eu fui atleta no judô e, inclusive, eu fiz a faculdade com bolsa de atleta, né? A minha formação, ela se deve ao esporte, né? Porque, para você ter uma ideia, assim, eu fui o primeiro membro da minha família, assim, entre primos, assim, da minha geração, que teve acesso ao ensino superior. A gente passou uma certa a gente vivia numa certa dificuldade. Então, o esporte me propiciou aí fazer uma faculdade e tudo. E existiu sempre essa ligação com o esporte, né? E o futebol sempre foi uma paixão, assim. O futebol sempre esteve presente também na minha vida como torcedor, né? Aquela pessoa que acompanha o futebol, como eu te falei agora há pouco aí, de caminhar para comprar o jornal, de acompanhar o meu time todas as temporadas. Então, sempre tive essa relação. E a partir de um certo momento, a coisa de escrever também sempre foi uma paixão, a literatura sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito, e eu só uni essas coisas aí, né? E 2014 foi o ano que o Instagram estava ali despontando. Naquela época não tinha, o Instagram não suportava, por exemplo, lives, stories, vídeos, né? Era uma mediação de foto mesmo. Salvo engano, o Instagram foi pensado para ser uma rede social de fotógrafos, né? E ela acabou se popularizando. E a minha esposa, ela que inicia ali o processo, porque ela criou um Instagram, ela começou a falar de maternidade, ela estava grávida ali, e ela fez muito sucesso no início, né? E aquilo me motivou. Eu falei, eu também quero brincar disso aí. E resolvi falar de futebol e com essa pegada assim, de humor, né? De zoação. Principalmente, Matheus, de lembrar do passado aí, dos jogos da minha época, da minha geração, né? E eu acabei encontrando aí um público que também se identificou com esse assunto. Legal, cara, legal. E hoje, você faz a página desde 2014, ela teve um rápido alcance, né?
Hoje você está com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, você está com mais de 1 milhão de seguidores no Twitter, no Facebook você tem quase 200 mil seguidores. Como é que você traçou essa estratégia? Como é que foi esse processo todo para você ser um dos influenciadores digitais mais famosos do Brasil hoje, ser patrocinado por grandes marcas, ter sempre entre os nomes famosos, né, assim como o pessoal do Desimpedidos e tudo mais. Como é que foi a sua estratégia de chegar a esse ponto que você está hoje? Olha só, a primeira coisa é que assim, eu nunca tive essa pretensão de fato, assim, né? Eu nunca achei que fosse realmente chegar a esse alcance que o Você Já Foi Louco acabou se revelando, né? Mas eu acredito que, assim, é muito uma simbiose, sabe? É muito a questão de querer fazer um conteúdo em conjunto com o seguidor, assim, né? Eu acho que esse Já Foi Louco é um espaço democrático, assim, né? Eu escrevo uma legenda ali com 20, 30 parágrafos, né? E aquela legenda é complementada ali com o que os seguidores colocam. E daqui a pouco sai uma legenda só dos comentários, né? Eu leio ali, me inspiro. Então é uma relação realmente de troca. E é claro que no início, quando eu vi que estava crescendo bastante, estava, né, tomando uma proporção assim de... Você percebe, por exemplo, que o negócio está saindo do controle quando você fala de um jogador, e daqui a pouco o jogador está comentando lá, né? Você fala, nossa, cara, eu acabei de falar aqui do Renato Abreu, e o Renato Abreu está comentando. Poxa, é uma coisa muito gratificante, né? E a partir de um certo momento, de um certo alcance, talvez ali perto de 100 mil seguidores, as empresas começaram a me procurar para fazer parceria, e a gente foi começando a fazer um trabalho pouco a pouco ali, né? Com empresas pequenas, até chegar a empresas grandes que a gente trabalha hoje em dia. Eu acho que eu dei um pouco de sorte aí, porque eu acrescentei um elemento no Instagram que até então ninguém fazia, que era o texto. O texto no Instagram, o Instagram não é para isso, né? Assim, você vê que o espaço da legenda, ele sequer tem a diagramação ali para você fazer um texto confortável, né? Eu consegui... Visual. Exato. Ele valoriza muito mais a foto e o vídeo. Quando eu comecei a fazer a legenda grande no Instagram, não existia ainda aquela ferramentazinha que esconde o texto. Tem que apertar ali para ver mais, né? O texto ficava, de fato, ali, assim, ocupando a timeline inteira. E o texto foi crescendo. À medida que as pessoas iam gostando, eu ia aumentando, até chegar aí aos 2.200 toques, que é o máximo que aquele espaço comporta. Então, é uma experiência de troca e é uma experiência de você sentir o que está agradando, sentir que o caminho é aquele mesmo, né? E tentando colocar algo meu, assim, que é a história, que é a literatura, que é a minha experiência. E o pessoal se identificou. Sorte a minha, né, Matheus? Com certeza. E você ainda continua trabalhando como advogado, né? Você tem o seu escritório. Como é que é conciliar essa vida de advogado com a vida de influenciador digital, já que são duas profissões que demandam muito tempo? Cara, assim, eu ainda estou trabalhando, inclusive atualmente, né, nessa época de isolamento, a gente voltou a trabalhar agora, porque a partir do dia 4, o CNJ ele determinou que os prazos processuais voltariam a correr, então o advogado dos processos eletrônicos, você consegue trabalhar de casa, eu consigo ir ao escritório porque a gente dispensou todo mundo do escritório, eu vou sozinho lá, às vezes vou com a minha esposa, e a gente passa um tempo lá trabalhando, porque é mais fácil para você se concentrar e tudo. Então, no dia a dia, de uma forma geral, é fácil, assim. Você já falou, não demanda tanto tempo assim, a não ser compromissos, viagens, mas aí é uma questão de você se adequar. Felizmente, a advocacia eu consigo exercer à distância, então quando eu tenho que viajar, quando podia viajar, né? Hoje em dia você não pode mais, mas naquela época que a gente viajava, eu conseguia viajar e estar trabalhando também, no avião, no aeroporto, no hotel, e quando estou em Brasília, você separa um tempo ali para você produzir o conteúdo, né? E o texto, assim, felizmente é algo que me sai, assim, até não leva tanto tempo assim para escrever e tem dado certo. Com certeza. Agora eu vou fazer mais uma pergunta, mas eu já vou avisar aqui para os seguidores que a gente vai abrir aqui o espaço para perguntas de vocês, então gostaria que vocês deixassem suas perguntas para o Carter aí nos comentários.
que à medida do possível ele vai responder todas que forem possível. Eu estou notando aqui pelos comentários que a torcida do Botafogo está pegando um pouco no seu pé. Tem aqui os torcedores do Botafoguense que estão falando que você só zoou o Botafogo, Que isso, que você só é um clubista contra o Botafogo. Qual é o clube que você mais... Você tem algum clube que você gosta mais de encher o saco, por exemplo? Alguma torcida que sempre cai na brincadeira e sempre rende? Cara, assim, o torcedor, de uma forma geral, ele é muito passional, né? Então, eu tenho essa noção de que eu tô realmente mexendo ali num ninho de vestas, né? Às vezes o cara tá numa... Eu sei o que é essa sensação de você estar em casa e assistir o bar. Poxa, hoje é sábado, eu liguei a TV, vou assistir o jogo. Meu time toma 4-0, acabou meu final de semana. Não quero ver a cara de ninguém. Aí vai lá o Carter, né? E pisa cutuca a ferida ali. Então a reação ela vem na mesma intensidade. Mas não existe nenhum clube que eu tenha alguma preferência em zoar, muito pelo contrário. O que acontece é que as pautas, elas são, de certa forma, direcionadas pelos próprios acontecimentos, né? Às vezes um time tá ali na ponta da tabela, né, como aconteceu com o Palmeiras há alguns anos, com o Corinthians, né? E os assuntos, eles brotam ali, né, cara? Então, quem está se destacando mais, ele vai... O prego que se destaca leva a paulada, leva a martelada ali. Então, é mais ou menos essa a dinâmica. E é claro, né, Matheus, as piadas, algumas piadas clubistas, elas não perdem a graça, né? Como aquela piada do Botafogo, que a torcida é pequena, que o Vasco é sempre vice. Então, esse tipo de coisa a gente sempre está falando, né? Ele sempre volta porque é uma piada que você ri a qualquer tempo, né? Então, não tem nenhuma preferência contra o Botafogo, até porque o Botafogo nunca fez mal a ninguém, né, cara? Com certeza. Agora eu vou ler uma pergunta que eu achei interessante deixa eu achar. Olha, do o Bruno Romulo. aqui falou. O Bruno aqui falou uma coisa que eu sempre falo, né? O Bruno RJ86. A gente não faz isso para ofender, mas se ofender, melhor ainda. Tem uma pergunta aqui do Romulo que eu achei interessante e queria perguntar para você. Pergunta ao Carter se tem campeonato mais lindo em termos de cultura do que a Copa do Nordeste em termos de representatividade. Cara, eu sou suspeito porque eu sou apaixonado pela Copa do Nordeste, pelo futebol do Nordeste. Eu acho que a cultura nordestina, ela tem um colorido muito especial, né? Se você pegar o Nordeste, assim, dividir ele por tamanho, ele vai dar ali quase o tamanho da Europa, né? E alguns estados do Nordeste, eles têm tamanhos similares a países europeus, né? Se você fizer uma viagem pela Europa, você vai passar por diversas culturas, assim, uma fronteira pequena, mas que é totalmente diferente. Isso acontece no Nordeste, você consegue identificar isso. E essa cultura, ela é totalmente transposta para o universo do futebol. Então, assistir o jogo da Copa do Nordeste é uma das coisas mais legais que tem. Os clássicos do Nordeste têm um colorido todo especial. E a Copa do Nordeste, ela é um acerto, na minha opinião, em todos os sentidos, né? Ela conseguiu, hoje em dia, estar num grau de importância para os clubes do Nordeste que vai perder apenas para o Campeonato Brasileiro. Os estaduais já foram superados pela Copa do Nordeste. E eu tive ano passado em alguns jogos, esse ano, antes do problema da pandemia, eu fui no jogo do Bahia e Santa Cruz, lá no Arruda, e, cara, eu dou essa dica para quem gosta de futebol aí. Vai ter um programa aí, uma fuga, um feriado, vai assistir um jogo da Lampions League, da Copa do Nordeste, aproveita um final de semana para conhecer um pouco da cultura desses locais, né? Aproveitando da facilidade em que praticamente todas as capitais dos estados do Nordeste ficam no litoral, à exceção só de Teresina, que não tem praia, o resto tudo tem praia, praias maravilhosas, comidas maravilhosas, cultura maravilhosa e futebol o melhor possível. Então, a Copa do Nordeste é maravilhosa. É diferente, é muito diferente. E viva o Nordeste, que o Nordeste é uma cultura muito rica mesmo. O Thiago Abdon pergunta aqui.
Ei, Carter, você já percebeu algum cliente que não te levou a sério como advogado por conhecer seu trabalho na internet? Grande abraço. Fala, Thiago, um abraço para você. Cara, muito pelo contrário, né? Já aconteceu de eu fazer reunião e o cliente falar, poxa, você é o cara desse dia foi louco? E a gente já aconteceu também de, olha, eu fui despachar um processo num órgão aqui, em Brasília você sabe que tem diversos órgãos da administração pública federal aqui, e também da administração pública local, né, distrital. Você ir num órgão para precisar falar com o servidor, chega lá, o servidor, ele acompanha se já foi louco, a gente bateu um papo, então assim, sempre abriu portas, muito pelo contrário, sempre foi uma experiência legal. Eu confesso que no início, quem acompanha se já foi louco há muito tempo aí sabe que até 2016 ali, eu não aparecia, né? Era uma figura anônima, era uma página anônima. E eu tinha um certo receio, exatamente pensando isso aí, que talvez pudesse ter algum conflito. Mas, em determinado momento, eu resolvi aparecer, botar a cara na internet aí, e pelo contrário, só veio coisa boa depois disso. Deixa eu ler mais uma pergunta aqui. Não, tenho aqui que eu achei bastante interessante. Se você já se sente pronto para assumir o seu time publicamente, porque numa crônica você assume que você doutrina o seu pequeno filho Augusto. Cara, assim, essa questão do meu time, como eu falei aqui agora para você na live, todo mundo tem time, né, Matheus? Matheus, por exemplo, é uma cara de vascaíno danada, olha a cara dele. Você é vascaíno, Matheus? Eu sou jornalista. Torço pelo futebol. Tô brincando. É sempre essa saia justa, né? Eu sempre sou colocado também nessa saia justa, por isso que eu descontei um pouco em você aí. Mas o meu time, cara, nunca foi segredo, assim, nunca foi. E as pessoas que têm um pouco mais de cuidado, elas percebem, assim, né? Tem vários sinais. Até porque eu sempre brinquei muito com o passado, e a minha memória afetiva do futebol, às vezes ela remete aos jogadores que eram do meu time, as minhas experiências com o meu time, né? Quem me ouve no Bicuda, lá, que é o podcast que a gente grava semanalmente no Spotify, vai sentir um pouco disso. Mas, cara, para deixar algumas ilusões intactas, né? Algumas ilusões, assim, elas devem permanecer, alguns sonhos, né? A gente não pode quebrar isso abruptamente. Então, vocês não vão me ouvir aqui da minha boca falando que eu torço para tal time, né? Mas vão me ouvir, por exemplo, falando que eu sou apaixonado pelo futebol do Nordeste, que eu tenho uma identificação muito grande com alguns clubes, né? O Bahia, especialmente, com os 2 clubes lá do Pará, os clubes aqui do Distrito Federal, com os clubes de Pernambuco, do Paysandu. Então, assim, a minha paixão pelo futebol, ela precisa, de certa forma, suplantar o clubismo individual e abraçar um clubismo mais coletivo. Para ler a última pergunta aqui, que disparada é a que mais estão perguntando. Por que você implica tanto com Lionel Andrés Messi? Cara, assim, eu não tenho nada contra o Messi. O Messi é o jogador mais talentoso, já falei isso diversas vezes, mais talentoso da geração dele. Ele é uma joia para o futebol atual, né? A única coisa que me incomoda é essa história de o Messi é o melhor da história, sabe? Isso é a única coisa que me incomoda. E aí, né, eu como advogado, eu apresento fatos e interpretações desses fatos. Cabe às pessoas avaliar se aquilo ali é procedente ou não. Então, assim, na minha humilde visão, você não pode comparar o Messi com o Pelé, por exemplo, que ganhou 3 Copas do Mundo e que aos 17 anos de idade, né, não apenas foi campeão da Copa do Mundo, como fez 2 gols na final. E o Messi sequer fez um gol no mata-mata de Copa do Mundo. Então o Messi não está na mesma prateleira do Pelé. Esse é o meu ponto, mas o Messi merece toda a nossa admiração. Tem uma frase muito boa do Guardiola, que ele fala assim, olha, aproveitem o Messi, porque quando o Messi parar vai ser um deserto. E eu acho isso mesmo. Ele é um grande jogador, ele, sabe, produz coisas maravilhosas, mas também, Matheus, a provocação às vezes é irresistível.
A vontade de provocar ela é irresistível. Pô, isso é legal, isso é legal. Mas futebol sem zoeira não é futebol. Não Sem adianta. dúvida, sem dúvida. Agora, voltando às perguntas aqui da nossa pauta, tem uma relação muito curiosa sua, não só com o clubismo, que a gente já falou, mas a guerra aos Enzos, né? Que, como todo mundo sabe, é o nome mais comum hoje do Brasil, é o nome mais utilizado por pais nos últimos 2, 3 anos no país. Inclusive, queria mandar um grande abraço para a Cláudia Raia e para o Edson Celulari, viu? Parabéns pela contribuição com a humanidade. E eu queria que você te explicasse um pouco mais sobre como você tenta passar um pouco mais de conhecimento para essa garotada nova, essa garotada de 12, 13, 14 anos que está começando a assistir futebol de uma forma mais assídua agora, né? Queria saber se explicasse essa sua guerrinha contra os Enzos. Não, isso também não existe. Isso também não existe. Às vezes o risco de você estar na internet e estar se expressando por texto são as interpretações, às vezes, duvidosas do que você realmente, né, da mensagem que você realmente quer passar, né? Claro que isso também é uma falha do interlocutor, né? As pessoas às vezes não estão entendendo, talvez você devesse se expressar de uma forma mais clara. Mas não existe nada disso. Eu acho que Esse Dia Foi Louco me deu uma oportunidade de estar o tempo todo em contato com uma geração que eu estava um pouco distante, assim, porque isso é comum da ideia, assim, eu tenho 42 anos, né? A molecada de 20 anos para baixo, você vai se distanciando, seus interesses vão se tornando diferentes, né? Mas o Esse Dia Foi Louco me trouxe essa possibilidade aí de me reconectar com essa garotada, né? E, cara, nada me deixa mais feliz do que, não agora se vocês me encontrarem na rua, não falem comigo até acabar a pandemia, mas em tempos normais, nada mais prazeroso do que a gente encontrar com os fãs e conversar, trocar ideia. E eu acho que é muito importante esse papel. Eu encaro que eu tenho uma responsabilidade, assim, de levar um pouco de conhecimentos, não meu, mas da literatura para eles. Por isso que eu estou sempre indicando livros. Quem me acompanha no Twitter tá vendo eu falando de livro. No próprio Esse Dia Foi Louco aqui, a gente fazia uma série de dicas literárias, porque é muito bacana. Agora, claro que também tem a brincadeira, tem a provocação, né? Muito inspirada no Nelson Rodrigues, que é um personagem que eu admiro bastante, que eu sou um leitor voraz das histórias do Nelson Rodrigues. E o Nelson, ele tinha uma frase muito legal. Uma vez ele foi confrontado, né? E até me sinto dessa forma aqui, orgulhoso disso. Da mesma forma que você está me perguntando o que você tem contra os jovens, perguntaram a mesma coisa para o Nelson, e ele falou assim: não tenho nada contra os jovens, muito pelo contrário. Então, Nelson, diga uma frase. Então, já que você não tem nada contra os jovens, né? Isso perguntaram para ele depois de uma série de crônicas no jornal que ele escreveu ali, supostamente atacando a juventude, né? E demonstrando a inadequação da juventude. Nelson, então dê um depoimento para os jovens. O que você tem para falar para os jovens? A Nelson Rodrigues falou assim: jovens, envelheçam. O mais rápido que vocês puderem. Envelheçam. Então é maravilhoso. Então essa brincadeira também é um pouco inspirada no meu grande ídolo, Nelson Rodrigues. Muito legal, muito legal. E quem não gosta de Nelson Rodrigues é difícil, né? Verdade. Você também é conhecido como o Rei das Legendas, né? Como você falou, você foi meio que percussor isso aqui no Instagram. Principalmente falando pessoalmente, a minha favorita é aquela do Game of Thrones, aquela é genial. Como é que você teve essa ideia, né, das legendas? E como é que surgiu esse apelido, né? O pessoal brinca com você até hoje. Voltando lá em 2014, quando eu idealizei Esse Dia Foi Louco, a minha ideia inicial era fazer porque o Instagram, como eu falei, é uma rede social de fotos, né? Então eu ia selecionar, ia fazer uma curadoria de momentos legais, inesquecíveis do futebol, né? Colocar foto, e a legenda ia ser simplesmente Esse Dia Foi Louco, e cada torcedor ia criar a própria legenda ali, vendo a foto, porque se você mostra a foto se você pega os flamenguistas aí e colocar a foto do Gabigol dividindo a bola com o Pinola lá na final da Libertadores, você não precisa falar mais nada. A mensagem tá transmitida. A ideia era essa. Então eu comecei fazendo isso,
Só que chegou uma hora que isso deu uma saturada, né? A ponto de um cara chegar e comentar assim, essa página aqui é um unfollow, só tem a mesma legenda. E aí eu falei, cara, esse cara ele tem razão, né? Eu preciso dar uma diversificada na legenda, eu preciso acrescentar mais alguma coisa, colocar algo da minha interpretação. Aí eu comecei a escrever. E aí, como eu falei agora há pouco, eu fui aos poucos aumentando o tamanho. Está travando um pouco. Carter, você me escuta direito? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, tá. Não, beleza, porque deu uma travada aqui, eu achei que ia cair. Não. Eu estava dizendo não sei se você pegou a explicação, mas eu estava dizendo que eu fui aumentando o texto, né? Aí o texto vai ficando maior, cada vez maior. Aquela preocupação ali de colocar um número, né? 1, 2, 3, 4, 5, aquilo ali é mais para estimular as pessoas a ler o texto, né? O cara olha assim um texto com 10 parágrafos, ele fala, nossa, ele olha e não calcula legal. Mas você tem 10 ali, ele vai falar, só 10, eu vou ler 10. Aí ele lê 10. Aí quando ele lê 10, ele quer ler 20, ele quer ler 30, sabe? Porque aí já se permitiu entrar naquele assunto ali, entrar na sua conversa, na sua proposta de interpretação daquele determinado lance. Então foi assim, e Rei das Legendas, o pessoal escrevia muito isso no comentário, aí eu me apropriei, falei, tá bom, é legal, Rei das Legendas, soa bem, coloquei na bio, e aí você sabe, né, Matheus, quando você coloca na bio, se torna oficial. Com certeza. Com certeza. Você é um cara que não se priva de dar suas opiniões pessoais nas redes sociais. Você fala sobre política, você fala sobre literatura, você fala sobre muita coisa. E justamente por você mexer com um público tão passional como o torcedor de futebol, algumas pessoas acabam passando dos limites. Como é que você lida com essa parcela, que creio eu que não seja tão grande, de pessoas que passam dos limites e partem para as ofensas, até por mexer, ainda mais no momento que a gente vive no nosso país? Como é que você lida com esse acho que a gente pode classificar como hate nas redes sociais? Sim. Em primeiro lugar, as pessoas que acompanham, de fato, o meu trabalho, já sabem, né, as minhas posições, tanto no esporte quanto políticas, se elas estiverem esperando alguma mudança repentina, elas estão, acho que um pouco enganadas, né? Então, eu não me preocupo muito com essas pessoas que já conhecem o meu trabalho e dificilmente você vai ver uma ofensa realmente digna de bloco. Esse dia foi louco. O dia foi louco é uma página que é familiar, sabe? É um lugar que as pessoas manifestam alegria ali. Então, eu tenho poucos problemas com isso. Quando a pessoa realmente passa de todos os limites, às vezes tem muita gente que quer só atenção, né? Eu já cheguei a bloquear algumas pessoas. O Twitter, ele é uma rede mais virulenta, vamos chamar assim, mais reativa. O Twitter, você está sujeito a ter esses confrontamentos, porque no Twitter, pela própria dinâmica ali da rede social, você acaba falando muito mais para fora da sua bolha de seguidores ali, né? Porque as interações no Twitter, elas se espalham de uma forma mais orgânica. Então, no Twitter acontece que, cara, quando a pessoa ela é mal educada, quando a pessoa xinga ali, ameaça, a gente tem que ignorar. Assim. Eu aprendi uma coisa com outras pessoas que eu acompanho na internet. Assim, eu sempre fui muito fã do Jovem Nerd, sempre fui muito ouvinte lá do Nerdcast, e eles sempre falavam que, cara, você às vezes tem que dedicar o seu tempo ali para responder um cara que está te elogiando o seu trabalho, que está acompanhando o seu trabalho, alguém que foi tocado por aquilo que você falou, e não um cara que está xingando ali, né? E a gente, muitas vezes, tem 100 comentários ali te elogiando, tem um cara falando mal, você dá mais atenção para aquele cara que está falando mal do que para o pessoal que está incentivando. Então eu procuro depositar a minha energia em quem está do meu lado. Não só em quem concorda comigo, viu, Matheus? Eu acho que a gente vive numa sociedade plural, a gente tem que estar aberto a opiniões diferentes, a gente tem que estar aberto também a rever as nossas opiniões diante dos fatos, diante das comprovações da ciência. A gente não pode se fechar em dogmas, mas você tem que
abraçar as pessoas que conseguem transparecer aí essas opiniões contrárias de uma forma educada, de uma forma republicana. Então, a essas pessoas eu procuro dedicar meu tempo aí. E eu só lamento que eu não consigo falar com todo mundo, porque, né, milhares de pessoas falando comigo todo dia. Com certeza. Até puxando esse gancho, um dos assuntos mais comentados aí no meio do esporte durante essa pandemia foi os comentários do Caio Ribeiro, do Sport TV, sobre o Raí, que fez críticas bem acentuadas ao presidente Jair Bolsonaro. O Caio Ribeiro falou que mesmo o Raí sendo irmão do Sócrates, que provavelmente é o jogador mais com maior viés político da história do futebol brasileiro, ele falou que o Raí não deveria misturar futebol e política, porque poderia respingar na instituição de qual ele é diretor de futebol, no caso São Paulo. E pouco depois o Casagrande, que jogou junto do Sócrates, era um grande amigo do Dr. Sócrates, saiu em defesa do Raí, afirmou que os comentários do Caio, na verdade, eram antidemocráticos, e o debate inflamou nas redes sociais, e enfim. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que o jogador de futebol hoje, a gente tem alguns jornalistas que cobram um maior engajamento da classe de jogadores, né, com questão política, mas quando aparece parece que é criticado. Você acha que o jogador de futebol ou o profissional que trabalha junto ao futebol, ele precisa ser mais engajado com assuntos políticos e do país, ou você acha que cada um anda separado e não se mistura? Em primeiro lugar, assim, com relação ao Caio Ribeiro, o Caio Ribeiro, ele é um dos personagens mais carismáticos, mais gentis do futebol. Assim. Ele é um cara, assim, sempre que eu tive com ele, sabe, ele é sensacional. O Caio é uma figura, assim, que você conversa com o Caio e ele te dá uma atenção que parece que ele te conhece, né? E não que você que conhece o Caio. Então, ele é uma pessoa formidável, eu adoro o Caio Ribeiro, mas nesse ponto específico eu não concordo com o que ele disse. Assim. Eu acho que muito pelo contrário, eu estou mais na linha do Casagrande. Eu acho que as pessoas elas precisam de fato se apropriar mais desse tema, né, da política, das questões políticas. A gente vive numa sociedade que ela é política, né? A gente vai remeter à frase famosa lá do Aristóteles, né? O homem é um animal político, zoon politicum. Então, você não tem outra alternativa senão tratar da política, viver a política. E não é uma coisa que você pode se ausentar. Essa coisa de estar... O apolítico, ele não existe. Você está na sociedade, a sociedade é a polis, né? A ideia da polis, né? Que é uma organização eminentemente política. Você, mesmo em família, existe uma certa aura política na família, porque existe alguém que coordena a família, os filhos que estão sob a orientação dessas pessoas. Então a sociedade é dessa forma. Nós, brasileiros, e aí eu acho que é uma deficiência da sociedade brasileira, a gente, talvez porque a gente ainda precisa melhorar enquanto sociedade no aspecto da educação, e a educação e a conscientização política são ferramentas que você não conquista do dia para a noite, e sim com aprimoramento, com estudo, com reflexão. Talvez a nossa sociedade precise amadurecer nesse ponto, e isso, quando isso acontecer, o jogador de futebol ele também vai ser impactado por esse nivelamento da própria sociedade. Então, eu acho que não é um defeito exclusivo da classe dos jogadores de futebol. Né? E existe também, assim, poucos jogadores têm essa noção política. Né? A gente está falando de um cara que está preocupado em fazer o esporte dele. E, assim, eu nem julgo, não. Eu cobro também que uma maior participação, principalmente dos ídolos, né? Porque essas pessoas que se destacam aí, elas acabam assumindo uma responsabilidade. Então, eles têm que fazer frente a essa responsabilidade. Agora está muito em voga aquele documentário do Michael Jordan, lá, o The Last Dance, né, o arremesso final, que ficou na tradução. Eu estou adorando, estou sumindo aí toda semana. Tem dois episódios aí que essa questão é tratada lá, porque o Michael Jordan ele se recusou
a apoiar um candidato negro, né, que ele não me engano, é Gant, o nome do cara, ele estava concorrendo ao Senado contra um cara que era um racista declarado. E a questão racial lá nos Estados Unidos, ela é um pouco mais presente do que no Brasil, né? A gente tem lá os conflitos raciais, eles são muito mais presentes. E o Michael Jordan foi cobrado pela comunidade negra, até pela mãe dele, para apoiar o candidato, e ele se negou a apoiar. Tem a frase famosa dele, que ele fala que os republicanos também compram tênis, né? Compram lá o Air Jordan. Então, isso marcou muito a carreira dele. E aqui no Brasil a gente teve uma figura desse porte, que foi o Pelé, que sofreu as mesmas críticas porque ele não prestou ao povo negro, né? Aos negros, essa solidariedade. Ele não entrou de uma forma que poderia ser muito efetiva nessa luta contra o fim da discriminação racial. Isso aí é política também, de uma certa forma, e você vê, um ídolo do tamanho do Pelé e do Michael Jordan tem, vamos dizer, essa deficiência. Mas, por outro lado, a gente tem atletas como o próprio Sócrates, a gente tem atletas como Muhammad Ali, que são referências na luta pelas suas causas, pelas coisas nas quais eles acreditam. Então, eu acho que também seria o momento ideal para a gente, para você que é jornalista, que trabalha com comunicação, para as pessoas que são influenciadoras, para mim, que dou uns pitacos aí na internet, a gente valorizar essas figuras, o Sócrates, o Muhammad Ali e outros tantos atletas que conseguem, né, encampar essas campanhas sem arranhar a sua biografia. Muito pelo contrário, eu acho que enriquece. Então, voltando aí para a sua pergunta e finalizando essa questão, eu concordo bastante com o que o Casagrande falou, e eu acho que sim, que o jogador de futebol deveria procurar expressar a sua opinião. E a gente tem que lembrar outra coisa, Matheus. Na última campanha presidencial, que foi quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, diversos jogadores manifestaram apoio ao Bolsonaro. E tem alguns que manifestam até hoje. É o caso do Marcos, é o caso do Ronaldinho, é o caso do Felipe Melo, é o caso do Rivaldo. São jogadores, são ídolos que manifestaram a sua preferência pela proposta do candidato Jair Bolsonaro, né, que acabou sendo eleito. Então, essa também é uma forma de manifestação. Se a gente concorda ou não com isso, é outra história, né? Mas a gente tem que respeitar. Com certeza. Usando o nome da sua página, eu queria te fazer uma pergunta. Para quem não conhece, né, o Carter é o dono do Desse Dia Foi Louco. Para você, Carter, qual foi o dia mais louco que você vivenciou no futebol? Cara, é difícil a gente falar um dia só, assim, né? Foram muitas experiências, assim. Eu vou trazer essa pergunta para dentro do universo do Esse Dia Foi Louco, né? Porque a minha experiência com o futebol, ela se modificou completamente depois do Esse Dia Foi Louco, né? Assim, eu fui na final da Copa do Mundo, né, cara? Pra você ter uma ideia, a Copa do Mundo no Brasil, de 2014, não fui nenhum jogo. Porque eu não comprei o ingresso na época. Quando chegou a época da Copa do Mundo, estava muito caro, eu acabei não indo nenhum jogo. Chegou a Copa, eu estava com muita vontade de ir, mas os valores estavam proibitivos, porque eu não consegui comprar antes. E naquela época eu falei assim, cara, eu acho que eu perdi a chance de assistir um jogo de Copa do Mundo no estádio. Porque, né, se eu não fui na Copa aqui no Brasil, eu não vou na Rússia. E aí, chega a Copa da Rússia, tá tudo diferente. Eu não só vou para a Copa do Mundo, como, né, vou numa condição assim até de... com uma condição até que eu... Vou dizer até que eu não merecia tanto, sabe? De ser tratado até como uma estrela, como coisa que eu não era ali. E cara, essa foi uma experiência fantástica, né? Visitar Moscou, todo aquele clima ali de Copa do Mundo. Para você ter uma ideia, as últimas 3 finais da Libertadores eu estava presente, né? Eu estava presente agora no título do Flamengo contra o River Plate, que foi um jogo, assim, daqueles inesquecíveis, né?
E o Grêmio sendo campeão lá em Lanús, jogando muita bola, o gol do Luan estava lá dentro do campo, quando os jogadores comemoraram o título. O Flamengo estava dentro do campo. O jogo do Boca e River seria o maior jogo, maior clássico Boca e River do século. Acabou o jogo não acontecendo, mas eu estava lá no Monumental de Nunes. Mas tem um jogo, cara, que eu guardo um carinho especial, já falei isso em uma entrevista que eu concedi para a Veja, que é o Repar. O Repar número 752. O Repar é o clássico mais jogado no mundo, né? Mais de 700 jogos disputados. O Repar 752, estava eu e a senhora, esse dia foi louco lá, minha esposa, e a gente teve um final de semana muito legal, porque a gente chegou em Belém, e a gente teve uma recepção, assim, inacreditável do povo lá de Belém, sabe? O pessoal ia no hotel me levar presente. Eu estava me sentindo a própria Xuxa, chegando um presente na porta do hotel para mim. E a gente conseguiu, num final de semana, um mergulho muito legal na cultura de Belém, ver o peso, o açaí. Aprendi a comer o açaí com peixe frito, que é maravilhoso, sabe? E o jogo em si foi emocionante. Começou com uma chuva inacreditável, gol do Paysandu, o Remo virou o jogo no último minuto, assim, uma festa inacreditável da torcida. O Mangueirão, que é um estádio raiz, né? A gente tem poucos estádios grandes hoje em dia que ainda tem aquele formato raiz. O Mangueirão é um deles. Nada de torcida única, dividido meio a meio, duas torcidas apaixonadas. Então, aquele dia, aquela experiência ali no Repar, para mim, foi muito inesquecível. E esse é sempre um dia que foi louco. Sempre que eu me lembro desse dia, eu posso usar essa legenda. Antes de a gente fazer o bate-bola aqui, queria te fazer uma última pergunta sobre a sua relação com o Cristiano Ronaldo, né? Você é muito fã do Cristiano Ronaldo, inclusive o pessoal aqui nos comentários, o que mais eu tô lendo aqui é Messi, fala do Messi, Messi, te provocando. Inclusive muita gente fala que foi você que inventou o apelido Robozão, né? Que viralizou e chegou até o homem. Como é que... fala um pouco da sua relação com o Cristiano Ronaldo. Eu acho muito legal. E... de fato, você é o pai da criança, é o pai do apelido Robozão? Então, Matheus, o Cristiano, para mim, assim, é o maior atleta da atualidade. Assim, o maior atleta, né? Assim, é um cara que ele nasceu com um dom de jogar futebol. Se ele não fosse esse atleta que ele é, ele ainda teria como jogar futebol profissionalmente e ainda se destacaria, porque ele joga muita bola, mostrou isso na juventude lá no Manchester United, mas ele transformou esse dom dele numa coisa única, com o esforço dele, né? Então eu acho que ele é um personagem muito poderoso. E a brincadeira com o Cristiano Ronaldo no início da página era muito mais uma provocação para a molecada que brigava ali, para ver que essa briga existe até hoje, né? Quem é o melhor, se é o Messi ou o Cristiano. E eu dizendo, gente, eu vi o Ronaldinho, eu vi o Zico, eu vi o Sócrates, eu vi o Falcão, esses caras aí não jogam nada. Então, assim, era mais uma brincadeira nesse sentido. Só que o Cristiano, ele é um personagem muito completo, né? E logo ele se transformou em uma marca ali da página, assim, né? Essa questão do apelido Robozão. Eu tenho, claro que eu criei uma legenda e fiz isso brincando, e daqui a pouco as pessoas começaram a falar, eu fui repetindo, mas, cara, a gente nada hoje em dia, e nem nunca foi assim, a gente não cria nada sozinho, né? Isso acabou virando parte da cultura, fazia lá o diário de Robozão, e isso começou a ser replicado por outras páginas importantes, outras páginas grandes, e até se tornou um fenômeno da internet. Então, o crédito aí não é meu, é da internet em si. Eu acho que é uma mobilização das pessoas, e hoje em dia, você conversando comigo é prova disso. O jornalismo, ele está muito presente ali, tem uma interação muito boa com a rede social, com o conteúdo da internet, né? E a gente acaba trocando muita experiência. E eu acho que foi esse o caminho. Chegou no jornalista, chegou no narrador, que falava, ligava a TV, tá falando do Robozão lá, eu dava risada, e até que chegou no próprio Cristiano, né? Quando o Fred conversou com ele lá, ele falou, não, eu sei. Ou seja, ele já sabia mesmo antes disso, porque ele acompanha ali a internet.
E, cara, claro que é um motivo de bastante orgulho pra gente. E o Robozão é um sujeito muito legal e espero que ele tenha ainda mais alguns anos de carreira. Tanto ele quanto o Messi, eles são muito necessários aí no nosso futebol. Se é que a gente vai ter futebol ainda, né, Matheus? A gente não sabe nem se vai sobrar a humanidade. Espero que sim. Vamos agora para o nosso bate-bola para encerrar nossa live aqui. Eu queria começar. Qual é o melhor jogador que você já viu jogar na sua vida? O melhor jogador que eu já vi jogar na minha vida? Cara, eu postei essa semana uma foto do Pelé jogando aquele jogo contra um combinado do resto do mundo. Né? Em 90, ele fez 50 anos e ele jogou aquele amistoso pela seleção. Esse jogo aí tinha Cafu, tinha o craque Neto, aí, o Neto fez um gol de falta, ele entrou no lugar do Pelé. Teve o lance do Rinaldo, que não tocou a bola pro Pelé ali. Então, eu vi o Pelé, né? Eu não vi o Pelé no auge, né? Até porque quando eu comecei a acompanhar futebol, o Pelé já estava aposentado, mas eu posso falar que, pelo menos num jogo ali, eu vi o Pelé jogando com os melhores da época ali. Jogou com a seleção contra um combinado do resto do mundo, né? Não é qualquer jogo. Então, eu acho que seria uma das opções. Mas, por outro lado, assim, entre os jogadores que eu acompanhei, de fato, a carreira do início ao fim, assim, vamos fazer um corte aí, porque eu cheguei a ver o Zico jogar também, que foi um excelente, um gigante, né, um gênio do futebol. Mas entre os jogadores que eu vi jogar o auge, eu colocaria pelo menos 5 opções aí. Teria o Ronaldinho Gaúcho, o Zidane, para mim foi genial. Eu estou descartando Maradona e Zico porque é uma outra geração. Ronaldinho Gaúcho, o Zidane, o Ronaldo Fenômeno, o Messi e o Cristiano Ronaldo. São 5 nomes aí que é difícil você escolher um só desses, né? Mas entre esses 5 aí, pelo conjunto da obra, eu ficaria com o Ronaldinho Gaúcho, porque eu acho que é um cara que tem um talento assim muito acima da média, né? É claro que ele não teve uma carreira tão vitoriosa e tão consistente como tiveram o Cristiano e o Messi, né? Ele teve um ápice muito mais curto, mas aí em função de outras características, né, de vida, mas com relação ao talento, o Ronaldinho Gaúcho foi um acontecimento. Qual o jogador mais superestimado que você viu jogar? Aquele cara que sempre teve mídia, sempre todo mundo falou muito bem, mas que você não achava isso tudo. Mais superestimado? Eu podia falar o Messi, mas o Messi joga muita bola. Assim, se eu falar isso, os Enzos vão uma loucura aí. Mas assim, vamos indo para o universo aqui do futebol brasileiro. O universo do nosso futebol, você me pegou de surpresa, estou tentando enrolar aqui para tentar lembrar o nome. Assim, né? De um cara que foi superestimado. Eu acho que o David Beckham foi um grande jogador, foi um jogador, né, que teve uma participação fantástica nos clubes que ele jogou, mas ele não jogava essa bola toda e ele era muito mais mídia do que o futebol. E o mais subestimado? O jogador que não tinha tanta mídia, mas jogava muita bola. Mais subestimado? São vários exemplos, mas eu gosto de pensar no Rivaldo. Assim. O Rivaldo, apesar de ter tido uma carreira muito vitoriosa, né, ele acabou sendo preterido ali entre o Ronaldo Fenômeno e o Ronaldinho. Ele ficou numa zona cinzenta e as pessoas subestimaram muito o Rivaldo, mas a contribuição dele no futebol é formidável. Qual o melhor time que você viu jogar? O melhor time que eu vi jogar? Eu vi jogar no auge aí aquele Barcelona do tic-tac lá do Guardiola, que foi um time sensacional, né? Eu vi o São Paulo do Tele Santana, que era um time também assim muito acima da média. O próprio Cruzeiro do Vanderlei Luxemburgo e do Alex, de 2003. Foram times que marcaram a época, né? O Vasco dos anos 2000, o Vasco do ano 2000 era um time massa ali, que jogou o Mundial, a final contra o Corinthians, com o Romário, com o Edmundo, joguei o Pernambucano. Foram times realmente muito expressivos. Aquele Palmeiras de 96, do Vanderlei Luxemburgo, com o Djalminha, com
com o Rivaldo, era um timaço também. E o Flamengo agora, do Jorge Jesus, que também marcou a época na temporada passada, né? E entre esses times todos aí, eu acho que o time que eu acompanhei mais de perto, assim, também em função dessa questão de estar à frente desse Dia Foi Louco, foi esse Flamengo aí do Jorge Jesus, que em termos de futebol apresentado e resultado, né? Ganhou a Libertadores e ganhou o Brasileiro no mesmo ano. Entendi. E para fechar, cara, rapaziada, mandando muito abraço para você aí. Tô vendo. Qual é o legado que você pretende deixar com esse Dia Foi Louco, com essa sua trajetória na internet? Você tem algum objetivo, algum legado que você quer deixar? Cara, eu não tenho essa pretensão, não, assim, né? Eu acho que a minha construção, meu diálogo, a minha interlocução com a internet, ela é diária, e a cada dia eu procuro acrescentar uma contribuição, né? E talvez a coisa mais relevante que eu faça seja pegar algumas histórias, né, que estão em alguns livros, muitas vezes inacessíveis, e tornar elas um pouco mais palatáveis e despertar o interesse nas pessoas em procurar ler aquelas obras. Então, eu acho que, no caminho da literatura, eu acho que essa é uma contribuição que eu procuro dar. Eu não sei se eu consigo, às vezes. E também uma contribuição mais social, sabe? Assim, eu acho que a gente vive numa sociedade plural, a gente tem a necessidade de maior aceitação entre os grupos étnicos, entre as minorias. Então, eu procuro fazer um trabalho também voltado à aceitação, para que as pessoas levem a vida de uma forma mais leve e que as pessoas se aceitem mais e essa sociedade consiga se integrar mais. Talvez seja essa a minha missão, mas eu não encaro isso como uma necessidade de deixar um legado, e sim de manter esse papo aberto aí no dia a dia para poder tentar dar essa contribuição. Bom, eu queria deixar o espaço aberto para você deixar seu recado para a rapaziada, deixar suas redes sociais. O espaço é tudo seu, Carter. Muito obrigado pela presença aqui na nossa live, de Casa com Lance. Foi um prazer enorme. A resenha foi muito boa. E a casa é sua. Sempre que quiser voltar, tamo aí, viu? Thiago, Matheus, queria agradecer o convite. Muito legal mesmo. Aquela historinha que eu contei no começo do Jornal Lance ali, é verdade, é um veículo que eu tenho um carinho especial. Recentemente a gente fez uma colaboração aí, a gente gravou um bicuda lá com o Alex, e ele falou que quase jogou no Grêmio, e aí teve uma tabelinha com o Lance, fiquei muito feliz. Esse Dia Foi Louco está à disposição de vocês aí, que vocês precisarem, efetivamente. Muito obrigado, muito legal falar com você, prazer enorme. Queria agradecer a galera que ficou na live aí, que participou, mandou pergunta. Para me encontrar é fácil, @esse Dia Foi Louco, no Instagram, Twitter e Facebook. Twitter, a gente é mais Carter do que Esse Dia Foi Louco, né? É muito mais opinião, mas a gente está sempre lá tentando deixar uma contribuição. E à disposição aí para futuras colaborações. Valeu? Valeu, cara. Tamo junto. Queria agradecer a todos que participaram da nossa live. Lembrando que a live vai ficar disponível no nosso perfil, assim como todas as outras que nós tivemos aqui na série. Queria também salientar mais uma vez para vocês seguirem as instruções da Organização Mundial de Saúde. Não saia de casa, somente se você puder, fique em casa, lave suas mãos e se cuide de sua família, que, se Deus quiser, isso tudo vai passar em breve. Siga o Diário Lance em todas as redes sociais. Aqui no Instagram é Diário Lance, no Twitter é Lancenet, no Facebook é Lancenet. Queria agradecer mais uma vez ao Carter e a todos que participaram.